A visão de mundo é suficiente para escrever um livro? Será que uma pessoa pobre pode ser escritor apenas com o conhecimento que tem? É sobre isso que nós vamos falar hoje. Meu nome é Herbert Amaral, sou escritor, compositor e poeta, e nós estamos falando um pouquinho sobre as dificuldades de um pobre escrever um livro, tá bom? Vamos falar sobre isso depois da vinheta. Então, é óbvio que quando alguém para escrever um livro, tem-se certo conhecimento sobre o assunto. Mas, se formos comparar aqui o conhecimento de vida, o conhecimento prévio, aquele conhecimento natural que a gente tem, se fôssemos comparar isso com o conhecimento de um mundo inteiro, logo se percebe que a visão de uma pessoa, ela é muito limitada quando existe toda uma construção de ideias, de séculos e séculos de estudos sobre um tema. Então, se vamos escrever sobre algo muito individual, uma história que estamos criando, algo que eu tenho domínio total do assunto, é muito notável que não vai precisar de tanta pesquisa, de tanto estudo, porque a minha ideia basta. Porque sou eu que estou fazendo, sou eu que estou inventando. Mas quando vamos falar, por exemplo, o tema do livro que estamos escrevendo é Negros de Pele, Negros de Alma. Logo se vê que é um tema sobre raça. E o tema raça, ele foi estudado e é estudado há muito tempo. Tem muito material escrito, tem muitas pessoas, que são conhecedoras do tema, que fazem pesquisas, que fazem ensaios, que traz um arsenal de ideias que é quase que impossível ser totalmente honesto com o livro sem acessar esses conhecimentos. Então, a gente coloca aqui 2 pontos. Uma coisa é um tema que eu tenho domínio total. Outra coisa é um tema que existe um universo de conhecimento do qual eu preciso me aprofundar para escrever ainda melhor. Então, não quero colocar aqui algo como que seja impossível, mas vamos trazer alguns pontos que são limitantes para alguém pobre escrever um livro, algo que eu tenho percebido e quero passar para vocês. O primeiro ponto é, o conhecimento, ele geralmente ele é passado desde a infância. E quem tem condições financeiras tem acesso a esse conhecimento desde criança. Então, tem conhecimento, tem experiências, né? É apresentado a essas pessoas a cultura, acesso a cinema, a teatro, a viagens, a locais. E naturalmente esse conhecimento ele vai sendo estruturado, né? Esse conhecimento ele vai chegando aos poucos, vai sendo construído e a pessoa ela passa naturalmente a conhecer as coisas. Coisa que não acontece com a pessoa pobre, né, a pessoa com, condições financeiras básica. No vídeo passado eu falei sobre, eh, o ócio, né, sobre como o pobre ele não tem ócio e como ele está sempre no modo sobrevivência. Pois bem, os filhos também entram nesse modo sobrevivência. Os filhos que, começam ali já com uma consciência de classe, começa a evitar gastos desnecessários, a evitar, eh, acessos a coisas que traria, custo a seus pais, porque ele entende que aquele mundo não lhe pertence, aquele mundo não é para ele. E essas experiências é exatamente o que vai trazendo, esse conhecimento, essa cultura, eh, aquilo que na hora de sentar para escrever, vai fazer toda a diferença. E faz toda a diferença. Uma coisa é quando nós temos um único ponto de vista. Outra coisa é quando nós temos vários pontos de vista e vamos adequando a nossa escrita a isso. Não somente com eu, mas sobre todo um conhecimento prévio ao qual eu tive contato, ao qual eu tive acesso. Mas aí nós temos a internet. E a internet ajuda muito, né? Nós que não tivemos acesso a tantas coisas, agora nós podemos sentar, parar, pesquisar e passar a conhecer. Isso é muito bom.
Isso tem me ajudado bastante, nas minhas leituras, né, nas minhas pesquisas, entender um pouco mais sobre o assunto. Mas será que isso é suficiente? Então, eh, eu tive uma experiência que foi estar em um local onde eu não tinha o costume de estar. E falando sobre o tema do meu livro, Negros de Pele, Negros de Alma, eh, estando naquele local, sendo eu negro, eu consegui perceber a discrepância entre as pessoas brancas e as pessoas negras que estavam no local. E as pessoas negras eram empregadas, né, estavam ali como serviçais, trabalhando. As pessoas brancas estavam ali como hóspedes, como clientes. No entanto, a cidade era uma cidade majoritariamente preta. Então, eu parei, olhei, estava com a minha esposa, né, nós conversamos sobre o assunto, e então aquela experiência vívida diante dos olhos trouxe uma reflexão tal que foi para todas as páginas do livro até o momento. Muito maior do que a pesquisa, muito maior do que a leitura, muito maior que tudo, foi a experiência de estar em loco e ver o que estava acontecendo. Então faz sim toda a diferença. Esse momento em que o conhecimento ele vem da experiência de vida, né, de viver, de ver algo que não era comum, algo que na minha cidade onde eu moro, eu não consigo perceber tão claro, porque aqui o racismo ele se manifesta de uma maneira diferente, que eu também tenho tentado colocar no livro, mas é diferente de um local onde você consegue pegar uma amostra da sociedade e ver diante dos seus olhos como o racismo funciona. Essas coisas, elas fazem diferença e para nós isso é muito raro ou nem acontece. Essas experiências não são frequentes. E se fossem, nós teríamos um arsenal de conhecimento muito maior quando sentássemos para escrever os nossos livros. E no final, a sensação que fica é de insuficiência. Será que o conhecimento que eu tenho é suficiente para escrever? Será que tudo que eu aprendi, será que tudo que eu tenho pesquisado, será que é suficiente? Esse sentimento, ele vem realmente dessa falta de conhecimento, de cultura, de vivência. Porque à medida que nós não vivemos e achamos que não vivemos o suficiente, nós nos tornamos inseguros para apresentar aquilo que estamos fazendo. Como se as pessoas ao redor, ainda que não estivessem escrevendo, soubessem muito mais que nós, porque tiveram muito mais contato com as coisas. Então nós olhamos para nós mesmos e achamos: "Olha, não é o suficiente, não vai dar certo, não tem como, as pessoas não vão gostar, as pessoas não vão aprender, não vai ser útil". E isso, essa insuficiência, vem da falta de experiência, vem da falta de vivência. Porque se tivéssemos vivido, se tivéssemos pesquisado mais, se tivéssemos tido a chance de fazer como nós sabemos que deveria ser feito, com todo o carinho, com certeza nos tornaríamos ainda mais seguros. Mas como não tivemos, opa, será que somos suficientes se a vida inteira nós fomos provados que nós não podemos ter acesso às melhores coisas? Como eu posso agora pegar uma obra e dizer que ela é a melhor, se eu não conseguir pesquisar, ter experiências e ter acesso a coisas que faria dessa obra realmente algo esplêndido? Será que essa obra é a melhor? Então, essa dúvida às vezes paralisa. No resumo do vídeo, eu gostaria de dizer o seguinte: a experiência de vida, ela é suficiente para escrever um livro, desde que a gente não anule aqueles pontos de vista que nós ainda não conhecemos. Se entendemos que nós não tivemos acesso a todo o conhecimento, então nós não podemos presumir que sabemos de tudo. Precisamos criar estratégias, criar formas, criar meios de escrever o que sabemos sem difamar, sem anular aquilo que, por algum motivo, nós ainda não conhecemos. Então é realmente pesquisar o máximo que pudermos, ter acesso àquilo que for possível e não anular informações que ainda não chegou ao nosso conhecimento. Tem muitos livros
ótimos sobre tantas coisas que falam de pontos específicos sem, tocar em outros pontos que são tão importantes quanto. Mas isso se faz sem anular aquilo que nós não conhecemos. Então, é uma dificuldade tremenda você escrever algo se você não tem dinheiro para comprar livros, se você não tem dinheiro para fazer viagens, para fazer pesquisas em loco. É difícil e às vezes, dependendo do assunto, chega a ser até impossível. Mas, na medida daquilo que nos cabe, nós podemos colocar aquilo que nós sabemos nas páginas e não anular o conhecimento que ainda não temos. E talvez lá na frente possamos fazer um segundo volume, agora com os pontos que nós já conseguimos ter um pouco mais de entendimento, mas sem fechar a visão. Já que a cultura foi nos negada, já que o conhecimento foi nos negado, por questões sociais, por questões financeiras, por tantas questões, nós não vamos agora pegar a nossa visão de mundo e dizer que isso é tudo. Não. Eu ainda tenho coisas a aprender, mas aquilo que eu já sei é suficiente para ensinar a alguém o meu ponto de vista, sem anular todo o restante. Então, esse é o nosso vídeo de hoje. Se você gostou, dá um like, se inscreva, me siga aí para mais vídeos como esse e até o nosso próximo vídeo.